Olá, mais uma Informática para Concursos, questões da CKM Serviços, volume 2, já pensando aí quem está estudando para o concurso público de agente de organização escolar que está para sair. Vamos ver se sai semana que vem, na outra não sei, né? O Brasil aí está meio confuso, o pessoal faz greve, estão mandando prender, realmente complicado. Vamos ver aí quando que sai o edital. Mas do mês que vem não passa, tá, gente? Sem mais enrolação, vamos à resolução das questões. São 5 questões aí da CKM Serviços. No final volto com mais algumas considerações. Essa é a capa da prova. Você vê aí que é a prova para advogado, Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Vamos às questões. Primeira questão aí, a 21. Qual a denominação empregada ao recurso de hardware, o qual armazena grandes quantidades de dados por um baixo custo, que frequentemente é usado para fazer backup do sistema? Então ele pede, entre as alternativas aqui, o que você vai usar para fazer backup do sistema. Vale lembrar aí que é o backup. Backup é uma cópia dos principais documentos, as principais mídias que você tem no computador, para uma mídia, uma ferramenta de armazenamento de dados removível, algo que não está no seu computador, está por fora. Partindo dessas informações, temos as alternativas. Você tem aqui a fita magnética. Bem provável que seja isso aqui. Vou deixar um tracinho. Mas é possível que você não conheça atualmente a fita magnética sendo um recurso aí de armazenamento de dados. Mas existe, aliás, a mais antiga delas. Coloquei a imagem para você ver. Parece uma fita cassete, aquelas fitas de música. Mas essa aqui bem mais potente, bem diferente, dá para armazenar música, vídeo, documentos de texto, planilha eletrônica, enfim, esses tipos de documentos que conhecemos nos computadores, nessa fita aqui. Tá? Aí depois temos aqui o processador ele vai fazer as tarefas, os processos para que o seu computador funcione, não tem nada a ver com armazenamento de dados. Você tem o disco óptico. Esse aqui é um CD, um DVD. Não é muito utilizado para armazenar dados, embora no computador dá para fazer isso. Por exemplo, você tem o CD RW, que dá para você gravar, regravar, utilizar aí como uma ferramenta de backup. Entretanto, não é tão barato assim. Como diz aqui, um baixo custo. E não é tão usado assim para backup. Aliás, essa questão aqui é um pouco estranha, pois no teu pendrive. Atualmente o pessoal usa muito o pendrive para fazer backup, enfim. CKM Serviços e suas questões. Aí sobrou o modem, todo mundo sabe o que é o modem, não tem nada a ver com armazenamento de dados, backup. O modem é um modelador de sinal que nos auxilia aí no uso da internet. A alternativa correta é a A, por incrível que pareça, fita magnética. Vamos para a próxima questão. 22. Ao instalar softwares em computadores que operam com Windows 7, é necessário verificar se a versão do sistema operacional é 32 bits ou 64 bits. Desse modo, assinar a alternativa que contém uma diferença correta entre essas duas versões. Então você tem o Windows 7 de 32 bits e o de 64 bits. A principal diferença aqui entre esses dois, vamos dizer assim, o que influencia isso, um 32 bits e um 64 bits,
é com a estrutura do processador. Então você tem um processador que roda aí em 2 núcleos, o que roda em 2 núcleos ou mais núcleos, ele vai trabalhar tanto com 32 bits quanto com 64 bits. Porém, os processadores mais antigos, com apenas um núcleo, vai trabalhar apenas com 32 bits. Então, se você pega uma placa-mãe com esse processador de 32 bits e soca lá um Windows 7 de 64 bits, não vai nem rodar. E uma outra coisa é que o Windows 7 aí, trabalhando com 64 bits, ele pode utilizar até 192 GB RAM. Pode trabalhar com uma memória de 192 GB RAM. E já o Windows 7 de 32 bits, ele vai conseguir trabalhar com a memória de 4. Vai conseguir trabalhar apenas com 4 GB de memória RAM. Então se você pega o Windows 7 64 bits e joga numa placa-mãe que tem um processador de um núcleo, que seria para 32 bits, não vai funcionar. Já o contrário funciona. Ou seja, um processador com 2 ou mais núcleos consegue rodar tranquilamente um 32 bits. Mas, mesmo assim, só vai conseguir trabalhar com 4 GB de RAM. Então eu vejo as principais diferenças essas aí. Mas vamos às alternativas, olha só. 64 bits é mais rápido durante o processo de encerramento do sistema operacional. Isso não tem nada a ver. Embora o desempenho dos 64 bits seja melhor, consegue aproveitar muito mais da máquina. Por exemplo, se você vai editar um vídeo com o sistema operacional 32 bits, você não consegue ter um bom desempenho, mas isso não tem nada a ver com o encerramento do sistema operacional. Isso depende muito de quantos programas estão abertos e tudo mais. E o 64 bits, ele não trabalha mais rápido do que o 32 bits. Pode-se considerar que é a mesma coisa. Porém, ele não precisa repetir muitos processos, como o 32 bits tem que fazer. Aqui não é. Você tem a B, 64 bits é mais eficiente ao processar grandes quantidades de memória RAM. Não seria mais eficiente. No caso, ele tem capacidade de processar mais memória RAM, conforme eu expliquei aqui. Uma questão bastante estranha essa aqui. Então, nos deparamos aqui com uma possível pegadinha. Essa aqui não é, mas é quase isso. 64 bits demanda poucos minutos para imprimir recursos visuais na tela do computador. Isso não tem nada a ver. Como assim poucos minutos? Tá estranho isso aqui, não seria poucos minutos, mas não tem a ver, seriam segundos. Aqui não. E o gabarito ficou aí como D. 32 bits consome menos energia elétrica para executar as tarefas, o contrário do 64 bits. Como o 64 bits ele tem uma maior otimização, ele faz tudo de uma vez, o contrário do 32 bits que vai fazendo aos poucos, então ele consome-se mais energia elétrica que o 32 bits. Mas não é, nossa, quanta energia a mais está gastando, é só um pouco a mais. Um pouco incoerente uma pergunta dessa em concurso público, mas enfim, é a CKM Serviços, gente. É a maneira dela trabalhar. Vamos ficar aí atentos, vamos estudar aí as questões dela. Vamos para a próxima. Ao utilizar o Excel, versão 2010 em português, determinado usuário deseja que a primeira linha de uma planilha permaneça congelada, isto é, que ela permaneça visível durante a rolagem para qualquer área da planilha. Para que isso ocorra, o usuário deve utilizar o recurso, o qual está presente em uma das abas superiores. Esta aba é denominada
Então imagine aí que você tem uma planilha eletrônica com nome, endereço, telefone no topo e um monte de nome, endereço e telefone embaixo. Aí você vai com a barra de rolagem, se você não congelar esse nome, endereço, o título, ele some quando você rola. Então, para você visualizar bem cada informação, nome, endereço, com o título em cima, você congela a parte de cima, baixa com a barra de rolagem e vai continuar lá o título em cima. Essa aí então é a ideia da CKM Serviço, é isso que ela está querendo dizer aqui e te dá as alternativas. Inserir, então vamos lá, vou no Excel, seleciono aqui a primeira, você vai aqui em inserir, tabela dinâmica, loja, gráficos, linha, coluna, não é inserir, aqui, B, página inicial, clicou aqui em página inicial, você tem aí o colar, você tem as ferramentas aí da fonte, formatação condicional, localizar, não está aqui. Essa opção de congelar a linha. C, referências aqui nem tem, no Excel não tem essa opção aqui. E sobrou exibição. Esse é o gabarito aí por exclusão. Vamos lá, só confirmar. Selecionou a primeira. No caso, o Excel 2010 está exibição. Estou usando o Excel 2016. Aqui está exibir. Certifique-se de que lá seria exibição. Clicou aqui em exibir. Você vê aqui, ó. Congelar painéis. Clicou em congelar painéis. Congelar painéis. E aí, a planilha aqui está congelada. Eu estou rolando, você repare aqui, ó. 32. Foi lá para baixo. 122. E essa linha aqui continuará visível para não se perdermos nas informações. A D é correta, vamos para a próxima. No Word, versão 2007 e posteriores, é possível criar um sumário de forma que sua gestão e atualização sejam rápidas e simples. Para isso, inicialmente, antes de criar o sumário, é necessário selecionar o texto a ser incluído no sumário e aplicar uma ou um. Você tem a fonte personalizada. Esse é o nosso gabarito. Você tem aí a B, estilo de título. Isso não tem a ver com sumário. Tem mais a ver com você criar um título para o seu texto. Aqui não tem a ver com propósito. A C você tem fonte do tipo Word Art. Sabemos que o Word Art serve para aqui criar aquelas letras diferentes, aquela coisa 3D, toda aquela elegância, aquela coisa pomposa nas letras. Não tem a ver. E você tem a D aí, hiperlink. Hiperlink seria aqui um link, por exemplo, Google, www.google.com seria você inserir isso aí no seu texto. Não tem a ver com o propósito aqui. A questão de sumário, sinceramente, eu nunca vi cair isso em prova, gente, mas a CKM Serviço caiu. Não tem tanto tempo assim essa prova. Vamos para a última questão. Questão 25 aqui, bastante interessante, olha só. Qual a extensão de arquivo de texto que pode ser importada e exportada no Microsoft Excel versão 2007 e posteriores? Aqui é uma pegadinha muito sarcástica da CKM Serviço. Você tem aqui a .doc. Ele diz aqui
que a extensão de arquivo de texto pode ser importada e exportada no Excel. Tá? Seria um arquivo que você consegue abrir no Excel e que você consegue criar no Excel, sendo um arquivo de texto. Uma pergunta assim um pouco estranha, mas vamos lá. Você tem aqui o .doc, que é sim uma extensão de texto. Aqui é sim texto. Só que aí você vai conseguir abrir só no Word e no Writer do LibreOffice. Você conseguirá abrir também. No Excel você não consegue abrir o arquivo .doc. Aí você tem a BMPT. Esse .mpt seria Microsoft Project, ou traduzindo aí, seria um projeto do Microsoft, uma chave universal, vamos dizer assim, que você cria para você conseguir visualizar em vários programas da Microsoft e até em outros sistemas operacionais, como o Linux, o Mac. Esse aqui é o gabarito, por incrível que pareça, tá? Esse é o nosso gabarito. Você criar um arquivo de texto com essa extensão aqui, ó, .mpt, você vai conseguir abrir ele no Excel. Aí você tem .txt, que é arquivo aí de texto também. Porém aqui é bem mais texto mesmo, né? Como o doc, que dá para você enfeitar bastante as letras. Aqui não dá para fazer muita coisa. Inclusive é bastante usado aí no bloco de notas. E por último você tem o .epub, que é aí as extensões dos livros digitais ou os e-books. Aqui não tem nada a ver. E a alternativa correta é a B. E por hoje é isso, pessoal. Então vimos aí, conforme eu disse algumas vezes, aliás, acho que muitas vezes durante o vídeo, CKM Serviços, bastante complicada, perguntas assim meio que nada a ver, mas é a forma da CKM Serviços trabalhar. Alerta aqui que vamos tomar cuidado com essa informática aí da CKM Serviços. Acredito que a matéria de informática vai nos complicar por causa dessas perguntas absurdas que eles fazem. Sinceramente, tem coisa ali que não tem nada a ver, assim, bastante mal elaborada a questão. Mas é o que tem para hoje. Uma banca que ganhou aí com um preço bastante curto, mas é conveniente ao Estado, né? Conveniente ao Estado que soma mais dinheiro aí pro zoião, né? Enfim, é vida que segue. Então vamos com calma, vamos estudando aí informática para concurso, estude aí português, matemática, leis e esteja bem preparado para o concurso de agente de organização escolar. Também reze para que você consiga entrar no lugar interessante de trabalhar, conforme dito alhures, né? Em outros vídeos aí eu falei de primeira a quarta, escola aí que tem primeira a quarta série, EJA, são escolas interessantes de trabalhar. O resto é difícil, tem que gostar muito da coisa. Até a próxima, valeu!